Em sintonia com a saúde. Um programa de comunicação, educação e informação sobre saúde através da Web Rádio Agir, a sua rádio jovem na internet. Uma iniciativa do Laboratório de Práticas Coletivas LAPRAX com a Pró-Reitoria de Extensão da UES, PROEX. Acesse www.agir.com.br e participe. Agir, a sua rádio jovem na internet. Eu sou o professor Augusto Martins, estou locutando o programa hoje em sintonia com a saúde, que abre a série DST, HIV, AIDS e hepatites virais. Hoje a gente está recebendo aqui o Diego, que é da Coordenadoria Municipal de DST e AIDS, que também trabalha com as hepatites virais. Pode se comunicar com a gente pelo nosso MSN, que é juventude@agir.com.br, ou pelo nosso Twitter, @radioagir, também pelo nosso Skype. Rádio Agir, não é? Tá certo? Lembrando que o tema hoje é hepatites virais. Se você quiser saber mais sobre essas doenças, você pode estar aí conversando conosco e vamos ter um bate-papo interessante aqui com o Diego, seu sobrenome? Diego Medeiros, tá bom? Bom, os alunos jovens nas escolas terão que responder à pergunta: qual o órgão principal do corpo que é atingido pelo vírus da hepatite, né? Se você responder corretamente, ao final desse programa vamos sortear aqui esses 3 DVDs para vocês. Tá? Vamos perguntar a você assim, como é que ocorreu o seu envolvimento com o tema das DST, HIV, AIDS e das hepatites? Fala um pouco aí de você para os alunos nas escolas, para os alunos aqui presentes no estúdio. Mandar um alô também aqui para os nossos bolsistas Daniele Vasconcelos e Aline Araújo. Sejam bem-vindos. Obrigado pela oportunidade. Meu nome é Diego, eu sou sociólogo, trabalho na Coordenação Municipal de DST, AIDS e hepatites virais, que é integrada. Entre outras coisas, estudei também, sou especialista em saúde pública. Certo? O meu envolvimento com a coordenação vem de 2 anos, já com a temática da DST, AIDS, mas especificamente depois as hepatites virais foram adicionadas à coordenação, por uma orientação ministerial, do Ministério da Saúde, que o Departamento Nacional de DST, AIDS e hepatites virais juntou ao Departamento de Hepatites Virais. Então, há 2 anos, quando eu adentrei a Secretaria Municipal de Saúde, a gente vem trabalhando essas temáticas lá. É isso aí, Diego. Então vamos lá. Diego, queria saber um pouco mais qual a importância de se estudar as hepatites relacionadas às DSTs, HIV. Porque é importante a gente abordar com os jovens, falar um pouco mais sobre esse tema, com as escolas, com os jovens que estão lá em Hidrolândia, que estão em Maracanaú, que estão em Aracati, o grupo aí de Aracati, sejam bem-vindas e bem-vindos aqui ao programa Em Sintonia com a Saúde. Também as escolas de Fortaleza, Calcaia, então, fala sobre isso. Pronto, às vezes as pessoas ficam se perguntando por que, que a coordenação é de DST, AIDS e hepatites virais tudo junto, E aí a gente compreende que muitas vezes as hepatites virais ela é negligenciada pelas pessoas, porque ela não carrega aquele preconceito que, por exemplo, a AIDS e algumas DSTs possuem, Ainda existe hoje na nossa sociedade um preconceito latente que faz com que a gente trate de maneira, muitas vezes, errônea a questão das pessoas que vivem com HIV, Então, pouca gente sabe, mas as hepatites, ela tem algumas que são doenças sexualmente transmissíveis. Por exemplo, a hepatite B e, em alguns casos muito raros, a hepatite C pode ocorrer infecção por relação sexual desprotegida, Daí porque as hepatites virais hoje estão junto com a DST AIDS na Secretaria Municipal de Saúde, porque a gente precisa, a prevenção é muito semelhante. Então, essa é a importância da gente estudar as hepatites, para saber como se infecta e como a gente pode estar se tratando e compreender a gravidade que é o problema das hepatites virais, porque além de ser negligenciada por não ter essa questão do preconceito da AIDS, ela também pode ser silenciosa e bastante perigosa, porque em muitos casos ela não desenvolve sintomas aparentes, então a gente não sabe se está com hepatite, A não ser, claro, quando a gente tem aquele caso clássico da hepatite A, depois a gente vai discorrer sobre a sopa de letrinhas aqui, que a gente fica amarelado, fica com as fezes esbranquiçadas, fica com a urina escura, comumente chamada de cor de Coca-Cola, fica com a palma da mão amarela, que é chamada de icterícia, que é essa hepatite A, Essa é uma das formas mais brandas das hepatites, certo? Então, e a gente vai falar um pouquinho depois dessa sopa de letrinhas, daí a importância da gente estar discutindo isso aqui na Rádio Agir.
É isso aí. Acho importante abordar essa questão de que os jovens têm que aprender um pouco mais sobre as DSTs, né, as doenças sexualmente transmissíveis, a AIDS e esse cruzamento com a hepatite, né, porque é importante para se prevenir logo enquanto é jovem, né, porque as hepatites, muitas delas são cronificadas, não tem cura, não é? E tem a vacina, também alguns têm a vacina. A gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui, ok? Então, Diego, mais uma pergunta. Qual seria a importância, efetivamente, da gente olhar para os jovens e dizer, você precisa conhecer hepatite? As hepatites são digamos assim, doenças negligenciadas, porque não aparecem muito na mídia, né? Não aparecem nas escolas, até as unidades básicas de saúde, muitas vezes os profissionais de saúde, da estratégia da família, não dá um olhar devido que deveria ter, né? Tá certo? Com os jovens, no trabalho de educação, então fala um pouco disso para os nossos jovens adolescentes. A importância do jovem estar atentando para essa temática, muitas vezes, se você observar quem está frequentando a unidade de saúde em Fortaleza, né, porque a gente pode falar com mais precisão, se você olhar quem está dentro da unidade, são mulheres gestantes, fazendo pré-natal, e idosos, né? A gente observa que tem uma dificuldade ainda de acesso dos jovens às unidades de saúde para estar, né, relacionado tanto à prevenção como está se tratando de algumas coisas, mas muitas vezes o jovem conversa com a pessoa próxima e se automedica e se cuida sozinho. Então, uma coisa importante que a gente precisa sempre estar tentando aqui, Guto, é que, por exemplo, no Brasil hoje a gente tem 630 mil pessoas que a gente sabe vivendo com AIDS. Tá? De hepatite, para vocês verem, nós temos mais de 2 milhões de pessoas vivendo com o vírus da hepatite B ou C no Brasil. Né? Então vocês observam que a virulência do vírus da hepatite B é muito maior do que o vírus do HIV. Né? E no entanto, a gente observa que ainda há muita desinformação em relação às hepatites virais. Então, o jovem conhecedor das informações, né, sobre as hepatites virais, as superdiletinhas, ele pode estar se prevenindo e pode estar alertando as pessoas, né, do cuidado que deve ter com as hepatites, para que no futuro próximo a gente não venha a desenvolver uma cirrose ou a desenvolver um câncer de fígado, né, que muitas vezes a gente nem sente que está com hepatite e começa essa doença crônica a se tornar muito perigosa. E quais as formas de hepatite virais? Né? A pergunta que a gente já tinha elaborado aqui, então vamos dialogar um pouco com eles. E quais as diferenças entre as hepatites A, B, C e D? Vamos falar um pouquinho sobre essas hepatites para esses jovens aí. Vamos lá, então, vamos para essa sobreletrinha começar. Né? Então, a pergunta da galera, quais as formas de hepatites virais? Né? As 5 formas mais presentes, né, e prevalentes no mundo é a hepatite A, B, C, D e E. Né? No Brasil, a gente tem exemplos de hepatite A, B, C e D. Né? A E ela é mais característica da área da Ásia e da África. Então vamos lá, a hepatite A ela tem uma característica de ser fecal, da infecção ser fecal oral. O que é que isso quer dizer? A gente pode se infectar por alimentos contaminados, né? Uma mão suja, né? Água contaminada. Então, para a gente se prevenir é importante estar lavando bem as mãos, né? Estar lavando bem os alimentos, estar fervendo a água quando não há possibilidade de ser uma água potável, filtrada. Então, é esses cuidados que a gente precisa ter com a hepatite A. E a característica dela é como eu disse inicialmente, né? Ela tem uma forma aguda que se desenvolve logo, a gente fica com icterícia, amarelado, né? Com a palma das mãos amarela, né? O olho e as fezes ficam esbranquiçadas e a urina escura, né? E dá bastante dores abdominais porque o fígado fica, né? Fica com infecção do vírus das hepatites. E aí fica apertando os outros órgãos, então ele vai aumentando um pouquinho e pode apertar o estômago, então pode dar essa dor abdominal, essa sensação de cansaço, de moleza. Né? A hepatite B, gente, a gente precisa ter bastante cuidado. Né? A hepatite B ela é uma doença sexualmente transmissível, da qual a gente se infecta, né, transando desprotegido. O que é isso? Sem a camisinha. Tá? Ela também tem outra característica de ser transmitida, pode ser transmitida pelo sangue, né? Por materiais perfurocortantes, né, por cachimbos, e uma característica que essa aí vai para as mulheres e os homens que gostam de se cuidar bastante na questão da estética. Qual seria o exemplo de materiais perfurocortantes, pode falar? O exemplo de material perfurocortante, gente, são, por exemplo, barbeadores, né, a gente precisa ter cuidado, não dá para compartilhar barbeador, porque tem gente que o pai usa barbeador, o filho usa, o sobrinho usa, todo mundo usa o mesmo barbeador, isso é perigoso, tá? A gente está utilizando. Outra questão também, que eu ia estar falando agora, antes de eu comentar, é da galera que gosta de ficar bem esteticamente, né? Gosta de frequentar manicures e pedicures, né? Por exemplo. A
orientação que a gente dá é que cada pessoa tem o seu kit, tá? O que é isso? Tem o seu próprio alicate, tem o seu próprio aquele lixa de unha, né? Porque, por exemplo, o vírus da hepatite B, ele é bastante virulento. Quem é testes virais, a Juliana e Bruno já foi respondido. A gente pode comentar um pouco mais. E quais são os sintomas da hepatite, né? A aluna Denise, da Escola Intelecto, está aqui presente, tá bom? Vamos responder um pouco a isso, esses alunos. Tem outras questões aí que nós vamos daqui a pouco estar tocando nesse assunto. Vamos lá então. Não qual seria os sintomas das hepatites, né? E também ela pergunta quais são as hepatites, já foi respondido, mas você pode comentar um pouco mais para as aulas que chegaram agora no canal. Então, gente, os sintomas das hepatites, né, eles são de uma maneira meio generalizada e muito semelhante, por exemplo, a algumas outras viroses. Daí porque a gente precisa ter algum cuidado, né? Como, por exemplo, febre, vômitos, fraqueza, mal-estar, né, dor abdominal, como eu tinha citado anteriormente, enjoo, náuseas, né, perda de apetite, urina escura, cor de Coca-Cola, a famosa urina escura, cor de caramelo, né? A icterícia, que é você ficar meio amarelado, né, a palma das mãos, o couro cabeludo, o olho, né, a palma dos pés, e as fezes esbranquiçadas, tá? Então essas são características das hepatites. Mas aí, como a gente tem uma característica importante das hepatites, que é muitas vezes o seu silêncio. Ela é silenciosa, não tem sintoma, não desenvolve sintomas, fica cronificada, não desenvolve sintomas. Então, se nós algum dia, né, fomos a manicure e pedicure, né, fizemos piercing, tatuagem, né, transamos sem camisinha, né, fomos doadores de sangue ou recebemos sangue, então essas pessoas precisam estar realizando a testagem. Essa é uma forma também da gente estar se prevenindo e se cuidando, né? Então todas essas pessoas devem fazer a testagem se fizer alguma dessas atividades que eu citei aqui, né? Também as unidades de saúde de Fortaleza estão prontas para fazer a testagem, e nós temos também o Centro de Testagem e Aconselhamento no Jacarecanga, né, que é no Carlos Ribeiro, no primeiro trilho ali da Francisco Sá, onde você, sem encaminhamento médico nem nada, você chega só com um documento, né, com foto, e diz: quero fazer o teste de hepatite B, C, HIV, certo, de sífilis, VDRL, e você vai fazer esse exame lá, né? Lá tem o teste rápido de HIV, que depois a gente vai discutir um pouquinho também, em outro programa, né, aqui sobre HIV, mas tem um teste rápido que em 40 minutos está pronto, isso é importantíssimo de ser divulgado, né? Então, nesse serviço a gente tem todas essas testagens, tudo que a gente chama de kit completo das DSTs, né? O HIV, AIDS, a sífilis e as hepatites B e C. Como é que a gente já falou sobre o HIV relacionado com a hepatite virais, que você abordasse um pouquinho também, qual a importância que tem dos jovens que estão assistindo aqui o programa, então lá na escola Elza Pombo, na escola Sinfrônia Peixoto, nas outras escolas que estão presentes no canal, de falar com seus colegas sobre esse tema. Olha, eu escutei na rádio um programa sobre as hepatites virais. Vamos pesquisar mais sobre isso. Então, qual a importância do jovem falar para outro jovem? Mais uma pergunta importante, né? Nós aqui da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza, a gente compreende que a modalidade de palestra, né, de ficar aquelas aulas um pouco chatas, enfadonhas, não é muito interessante para a galera jovem, né, para a juventude que a gente lida cotidianamente. Então, é importante, quando você está na escola, o diretor, a coordenadora, atentar para, por exemplo, o projeto de saúde e prevenção nas escolas, né, que tem o SPE, que tem duas características importantes que eu acho que os jovens podem estar reproduzindo aqui, que é o primeiro, protagonismo juvenil, né, e o segundo, que é educação entre pares. O que é que isso quer dizer, educação entre pares? É que o jovem, falando para o jovem, né, é muito mais efetivo do que propriamente a gente está fazendo palestras, né, está fazendo aquelas aulas enfadonhas, mostrando um bocado de doenças horríveis, né, através de um álcool seriado, Então, quando o jovem ele se apropria da informação e começa a passar, né, da forma mais variada e mais criativa possível, como por exemplo dramatizações, né, está montando uma peça de teatro na escola, né, ou está fazendo um vídeo, como inclusive pedindo auxílio aqui do professor Guto, que já é especialista em audiovisual aqui na escola, enfermagem audiovisual, aqui na Universidade Estadual do Ceará, né? Então é nessa perspectiva, né? O jovem falando para o jovem está construindo criativamente no espaço da escola, com a ajuda dos coordenadores, né, professores e diretores, está disseminando as informações dentro do ambiente escolar. Os alunos perguntam: que dicas básicas para nós, alunos do turno integral, né, que fica manhã e tarde, com relação à higiene pessoal, você pode sugerir no que se refere ao tema hepatite, né?
Muito interessante essa pergunta. Parabéns aos alunos da escola, né, da Elza Porto, aí de Aracati, a professora Marília. Então, nós outros aqui, né, essa pergunta serve demais para todos nós, seres humanos, né? Como é que a gente pode cuidar da nossa higiene para evitar exatamente a transmissão da hepatite viral entre nós outros? Vamos falar um pouco sobre isso? A galera que está integralmente dentro da escola, né, manhã e tarde, elas costumam muitas vezes se alimentar dentro da escola, né, chegam a tomar banho, né. Então, é importante a galera estar sempre lavando as mãos. Essa é uma atividade básica, né, lavando bem as mãos com sabão, né. E aí a galera que está na cozinha, que está cuidando da questão da alimentação do pessoal da escola, é importante atentar para a lavagem, né, dos alimentos crus, né, tá lavando bem com água fervida, né, os alimentos que são consumidos crus, né. É importante cozinhar bem os alimentos, né, antes de consumi-los, principalmente se tiver marisco ou frutos do mar, né, lavar adequadamente todos os pratos, né, os talheres, os copos, para que a gente evite, por exemplo, a infecção por hepatite A, né, que é a hepatite, como eu citei aqui inicialmente, a hepatite seria transmitida de forma fecal oral, né? Então as nossas fezes, né, ela tem uma grande quantidade do vírus da hepatite A. Então é importante a gente estar mantendo a higiene em dia. É isso aí, Diego. Gente, ligado aí na questão da higienização, não compartilhar, né, objetos pessoais de uso pessoais, como escova, né, nas manicures, evitar. Tem que colocar lá naquela estufazinha que esquenta mesmo e mata o micro-organismo, né? Não adianta a gente querer só passar um álcool ou acetona que resolve o problema. É uma medida séria, a gente tem que socializar exatamente, não é? Esse conhecimento está sendo aqui produzido com vocês, compartilhado aqui no canal de comunicação digital do programa Em Sintonia com a Saúde, ok? Eles perguntam, cada hepatite tem um tipo de vacina? Interessante isso. Essa pergunta do grupo de alunos que estão aqui, ok? Parabéns pela pergunta, né? E aproveitando aí, tem outra pergunta da Escola Elza Maria Porto, porque só um grupo específico de pessoas é chamado para participar das campanhas de vacinação. Interessante, duas questões interessantes sobre o tipo de vacina e a educação em saúde relativa às campanhas. Como é que você fala sobre isso? Legal que a Escola Elza Maria Porto, né, faz um monte de perguntas, né, as pessoas superativas, né, parabéns aí à Escola Elza Maria Porto. Né. Atualmente nós temos vacinas apenas para hepatite A e hepatite B. Tá? O que é disponível livremente nas unidades de saúde da atenção básica é a hepatite B de bola. Tá? Então, respondendo já um pouquinho a segunda pergunta, existe uma quantidade muito grande de pessoas, não é só uma população específica. Por exemplo, jovens de 0 a 24 anos, né, nesse ano de 2011, pode estar se vacinando nas unidades básicas de saúde. O ano que vem, o Ministério da Saúde vai alargar essa faixa etária até 29 anos e a tendência é que universalize. O que é isso? Que todo mundo tenha direito a se vacinar contra a hepatite B, já que todo mundo se relaciona sexualmente alguma vez, ou vai em manicure, em pedicure, né? Então, a vulnerabilidade está em quase todas as pessoas, né? Então, a hepatite A gente tem no serviço público, mas ela não é universal. Ela é para alguns casos, tá certo? Por exemplo, pessoas que já desenvolveram cronicamente a hepatite B ou C pode estar tomando a vacina para hepatite A, né? As pessoas que já vivem com HIV, tá certo? Pode estar tomando. As pessoas que possuem alguma doença imunodepressoras, né? Que tem um sistema imunológico de qualquer forma precarizado, diminuído, né? Então podem estar tomando a vacina para hepatite A. Agora, quem adquire hepatite A uma vez fica imunizado, tá? Você só pega uma vez na vida a hepatite A. Então, quem já teve hepatite A não vai ter mais, tá? E à medida que a gente vai envelhecendo, a hepatite A ela vai se tornando mais perigosa, né? Um pouco mais violenta. Então é isso, a gente possui vacinas para hepatite A e B, e quem não for vacinado ainda, é importante estar consultando seu cartão de vacina, né? Se dirijam às unidades básicas de saúde para estar se vacinando para hepatite B. Como se realiza o tratamento das pessoas infectadas com HIV, aliás, pela hepatite B, desculpa. E vamos ler, a aluna Juliana da escola também, Elza Maria Porto, né, pergunta, qual o exame para saber o diagnóstico da hepatite? Vamos ver outra pergunta. Após a vacinação da hepatite B, a pessoa fica prevenida por quanto tempo? Né? Os alunos da escola Internet presente aqui no canal.
Vamos falar um pouco sobre isso para fechar o bloco e a gente fazer o sorteio. Tá bom. Então, gente, vamos lá, né? A partir da primeira. A hepatite A, gente, não tem um tratamento específico para hepatite A, tá? Como é uma virose, as hepatites são viroses, né, são causadas por vírus. Na hepatite A, a gente só cuida, por exemplo, de alguns sintomas, né? Como a febre, se estiver alto, né? Dores abdominais. Então, a gente fica em repouso, né? Se alimentando bem com comidas que não sejam gordurosas, até que a gente vá se recuperando aos poucos. Só 1%, né, das infecções por hepatite A, elas são assim, mais graves e pode levar ao óbito, tá? 1% das infecções. A hepatite B, depois que a gente faz o exame você pode dizer, eu quero fazer o exame de hepatite B, C, não tem um nome específico, né? Quero saber o exame se eu tenho, quero fazer o exame se eu tenho o vírus da hepatite B ou C, né? Chegar na unidade de saúde e solicitar, né? Um exame que vai coletar o seu sangue, né, aqui na veia, e vai levar para o laboratório, e depois de Fortaleza, uma média de 30 dias, ele está retornando, né, a unidade de saúde que você realizou. E a outra pergunta é se a pessoa fica prevenida por quanto tempo, né? Você vacinado para hepatite B, tomando as 3 doses, você fica vacinado pro resto da vida, tá? Não tem aquele negócio de vacinar de 10 em 10 anos, ou que... Não. Você tomando, você estando vacinado, né? Aí é importante porque algumas pessoas, né, já com a idade um pouco mais avançada, quando são nas 3 doses, ela tem que fazer o exame para saber se ela está imunizada, né? Então ela faz o exame, para ver se tem a cicatriz sorológica, né, no sistema imunológico, para ver se está imunizada. Mas geralmente os jovens, né, 0 a 24 anos, tomam as 3 doses e fica imunizada pela vida toda. Caso não seja imunizada nessas 3 doses, a pessoa toma uma 4ª dose e aí vai estar imunizada. Tá certo? Então é mais ou menos isso. Sobre a questão da vacina, já falou, né, em relação ao tratamento. Só falei do tratamento da hepatite A, né, que não tem um tratamento específico. A hepatite B, em diagnosticando, né, que você é portador do vírus da hepatite B, o médico vai solicitar alguns exames, né, e aí vai propor o tratamento com alguns medicamentos, né. Você não vai poder ingerir alguns tipos de alimentos, né, vai passar algum tempo sem poder ingerir qualquer tipo de bebida, né, com teor alcoólico, né, e aí você vai iniciar um tratamento que dura 6 meses a 1 ano, tá, com alguns medicamentos, tem alguns cuidados. Ok, vamos chegar ao final desse programa. Eu queria perguntar para você assim, onde é que os alunos aqui presentes, os alunos das escolas podem ter mais informações sobre essa temática? O telefone lá da coordenadoria, se pode dar do site, enfim, pode divulgar isso. Gente, é super importante isso, né? Então, assim, eu vou entregar ao professor Guto aqui também os contatos, né, da Coordenação Municipal de DSA e Hepatite C, para que ele divulgue no site, né, e vocês possam estar nos acessando, né? Tanto o site da Secretaria Municipal de Saúde, como os telefones, para que vocês tenham alguma dúvida ou queiram propor alguma vacinação na escola, né, algum trabalho, né? Mas claro, sempre na perspectiva de que não é interessante a gente estar trabalhando só com palestras. Então não adianta o diretor estar ligando para a secretaria e estar dizendo: ei, eu quero uma palestra aqui na escola para salvar os meninos da infecção pelo HIV, gravidez na adolescência. Isso não existe, né? Então, se vocês quiserem fazer um trabalho junto, né, de saúde e prevenção na escola, né, fazendo um trabalho envolvendo todos os professores, os alunos, aí a gente topa estar na empreitada. Outro site importante é o site do Ministério da Saúde, que é bem simples: www.aids.gov.br, né? Esse site tem informações tanto sobre o HIV como sobre as hepatites, né, e as outras doenças sexualmente transmissíveis. Então, um site bastante completo, com sintomas, né, com a quantidade de infecções no Brasil, em alguns estados. Então, vocês podem estar acessando www.aids.gov.br. E aí, gente, em Fortaleza a gente tem um grupo chamado ABC Vida, né, que é uma ONG importantíssima, né, de portadores de hepatite B e C, né, que o telefone é da Agrimeire, né, que é a diretora lá do ABC Vida, uma ONG que trata junto às pessoas portadoras de hepatite B e C, que o telefone dela é 8848-6798, né, repetindo, 8848-6798, o grupo ABC Vida de Fortaleza, que eles também estão amplamente abertos para estar discutindo na escola, com vocês, com os meninos, né. Então, as informações estão aí, né, na internet, o próprio site, né, aqui da Rádio Agir, vocês podem estar coletando essas informações também. Contactando a gente lá, a gente vai ter o maior prazer em receber vocês. Para vocês, qual é o órgão que é mais atingido pelas hepatites virais? Responda aí para os nossos jovens.
Então, gente, como a gente já falou aqui, né, o órgão que é atingido pelas hepatites virais é o fígado, né, órgão tão importante nosso, que sem ele a gente não sobrevive nem alguns segundos, né, devido à importância que ele tem. Então, a infecção é causada por esse vírus da hepatite no fígado. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, então. You the shit and I love that body. You wanna ball explicit, I swear you're good, I won't tell nobody. You gotta be FF, I wanna see that girl, it's all women in body.